Em 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define os cuidados paliativos. E dentro dessa definição, ela coloca o atendimento, os cuidados total e ativo, e também ela coloca os cuidados às doenças incuráveis. Quando ela coloca isso, ela levanta uma dicotomia entre curável, não curável, paliativo, não paliativo. E isso começou a gerar algumas dúvidas, inclusive em relação aos novos tratamentos que modificam esse conceito do curável. E também a sensação de que eu estou tratando com doença incurável, a sensação de jogar a toalha. Em 2002, ela atualiza esse conceito e ele é reafirmado em 2017, onde ela coloca: cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Ela já não coloca aqui a questão da doença incurável, mas doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Quando a gente fala de equipe multiprofissional, a gente fala de uma equipe composta por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e outros profissionais que vão estar atuando nos cuidados paliativos, dependendo da fase e das necessidades do paciente, conforme vai evoluindo a doença, conforme essa doença vai progredindo. A gente fala aqui também da questão do controle dos sintomas físicos. Isso tem que ser feito, porque a dor, dispneia, confusão mental, são sintomas que a gente pode estar controlando. Com o quê? Com técnica, com estudo, com conhecimento dessas drogas que a gente pode estar atuando. E a atuação junto também aos familiares, que começa desde o diagnóstico da doença até a questão do luto. Os cuidados paliativos, ele não para na questão da morte, ele vai até o luto, no apoio social, psicológico, no apoio espiritual também a esses familiares. A palavra paliar, ela vem do latim pallium, e que quer dizer proteção, manto. Eu peguei esse slide aqui, que eu acho assim, que além de ser muito bonito, ele traduz muito o que significa o paliativo, o pallium. Esse slide é da professora Goretti, do Instituto Paliar. Ele coloca que o pallium, o manto, aqui está faltando um L no pallium, o tratamento que protege a pessoa dos sintomas e do sofrimento relacionado ao adoecimento, a uma condição de vulnerabilidade e à morte. Quando a gente fala de cuidados paliativos, do histórico de cuidados paliativos, a gente fala também da Cicely Saunders. Ela nasceu em junho de 1918, ela na Inglaterra. Ela tinha formação de enfermeira, assistente social e médica. Ela escreveu vários livros, artigos, e que hoje ainda são inspirações para os paliativistas. Ela dedicou uma boa parte da vida dela ao alívio do sofrimento humano. Ela fundou em 1967 um hospice, o St. Christopher, em Londres, e que ainda hoje é referência em medicina e cuidados paliativos. Foi o primeiro local que deu a senhora
atendimento integral ao paciente em fase final de vida. A Cicely Saunders, ela colocava que, assim, os cuidados paliativos têm que ser feitos com ouvir, com falar, com saber ter tempo para o paciente, saber se o paciente entendeu sobre sua doença, que às vezes o que a gente fala, a compreensão é diferente. Saber dos seus medos, dos seus anseios, da sua compreensão, o que a doença está causando na sua vida, para poder atuar em cima disso. E ela tem um dizer que eu acho muito bom também, que ela coloca: sou uma médica afortunada porque não vivo com pressa. Tenho tempo para ouvir e apreciar meus pacientes. Esta é uma experiência gratificante para ambos. De forma particular, registro suas atitudes diante da doença, o que eles sabem e o que é difícil enfrentar. Eu acho isso assim, essa fala, esse dizer, uma coisa assim que reflete muito a questão dos cuidados, que a gente está cuidando do paciente com seus valores, e cada um tem o seu valor, cada um tem a sua vontade, que são as diretrizes que podem estar sendo feitas, as diretivas antecipadas de vontade. E essas diretivas, elas são embutidas de valores individuais de cada um. E esses valores, eles têm que ser respeitados, porque quando você não respeita esses valores, o paciente se sente agredido. E aí, o cuidado acaba sendo outro, não acaba tendo a repercussão positiva que a gente leva na questão da qualidade de vida enquanto ele tem vida. Quando a gente deve começar a fazer os cuidados paliativos? No diagnóstico, onde ainda existe terapia modificadora de doença que pode estar ajudando na qualidade de vida. Cuidado paliativo não é aquela medicina que você chega para tirar tudo o que está sendo usado pelo paciente. Não é isso. Isso depende muito da fase em que está a evolução da doença. Paciente paliativo vai para a UTI? Paciente em cuidados paliativos vão para a UTI? Vão. Depende da fase de doença em que ele está. Se ele ainda está dentro dessa fase onde existe terapia modificadora de doença, ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser, os sintomas têm que ser controlados. A doença tem ações ainda para serem feitas. Conforme vem a evolução dessa doença, os cuidados paliativos, eles vão tomando maiores proporções. E as terapias modificadoras de doença, menores proporções. É como se fosse uma balança, onde chega numa determinada fase, você tem um equilíbrio da balança, onde você tem a terapia modificadora da doença e os cuidados paliativos em total equilíbrio. E daí são algumas terapias modificadoras que ainda não são feitas, não devem ser feitas, por causa do avanço da doença, até que chega na fase de terminalidade e final de vida. Dentro dessa fase de terminalidade e final de vida, a gente não tem mais a terapia modificadora de doença, ações dessa terapia modificadora de doença que podem estar trazendo benefício ao paciente. Então, quando isso acontece, a gente lida com o controle dos sintomas, e nessa fase da doença, nessa fase final da doença, é a fase onde ele mais descompensa, onde mais a gente tem que estar presente para poder controlar todos esses sintomas, dor, dispneia, e esses sintomas, assim, eles descompensam assim de uma hora para outra, e você tem que estar agindo bastante nessa fase. Como eu estava falando antes, o luto,
ele faz parte dos cuidados paliativos. Ele não para na questão da morte. E ele também deve ser acompanhado. E não só o luto dos familiares, mas também o luto da equipe. A equipe de saúde que acompanha esse paciente, que acompanhou durante esse processo todo, essa evolução, todo esse sofrimento. As doenças, elas não têm um curso único. Cada doença, cada patologia, ela tem a sua forma de agir, a sua condução, a sua evolução. Nesses gráficos, ele demonstra a questão de funcionalidade e a evolução da doença. Por funcionalidade, a gente tem a questão do deambular, e daí não é só saber se o paciente está andando ou não andando, como ele está andando. É muito diferente você perguntar, ele anda? Anda, mas como ele anda? Ele anda com dificuldade, ele anda precisando de auxílio, ele anda dando um passo, porque ele tem falta de ar. Isso já compromete a questão da funcionalidade. A questão do trabalho, ele está trabalhando, ele tem condições de fazer afazeres domésticos, a alimentação dele está normal, está diminuída, como que está essa parte da alimentação? Ele está consciente, está confuso, tem períodos que oscilam essa confusão, tudo isso faz parte dessa funcionalidade. Dentro desse primeiro gráfico, esse esquema, ele coloca o declínio rápido e evidente na questão do câncer. Ele vem nessa curva e, de repente, ele decai e leva à morte. Em outras patologias, como cardiopatias, pneumopatias, daí também inclui as doenças renais, hepatopatias, ele tem um declínio mais acentuado, porém, ele tem períodos onde tem quedas da funcionalidade, por causa do comprometimento físico, da própria evolução da doença. E essa queda de funcionalidade, quando tem essas intervenções que são necessárias, às vezes, internações, ele pode estar evoluindo com alta hospitalar, por exemplo. Só que, quando ele sai num patamar de funcionalidade menor de quando ele entrou. Ele não sai no mesmo patamar de funcionalidade. E isso tem que ser conversado, tem que ser abordado e tem que ser falado. Porque você fica na expectativa, tanto o paciente quanto os familiares, eu tive alta, eu estou bem. E nem sempre é assim. Outra forma de comportamento da doença, as degenerações prolongadas. Essas degenerações, a gente fala muito das doenças neurológicas, demência, AVCs, que assim, ela já inicia com funcionalidade menor, porém, dentro de um período de tempo bastante prolongado. Então, são pacientes que ficam, às vezes, anos acamados. E com todas as intercorrências onde isso acontece, que podem estar levando feridas, pneumonias e afora. Esse estudo aqui, eu achei bastante interessante. Ele foi publicado em 2007, no jornal PEN, Manejo de Sintomas. É um periódico que ele é da Academia Americana de Cuidados Paliativos e Medicina Paliativa. Ele recebe artigos assim, de várias pessoas de todo o mundo, com publicações de caso, estudos de caso. E nesse estudo, esses autores, eles fazem uma projeção de como que, dentro da parte
social, psicológica e espiritual, do declínio dessas fases, social, psicológica e espiritual. E ele faz isso com 24 pessoas dentro da patologia de câncer de pulmão e insuficiência cardíaca. 24 pessoas estudadas com câncer de pulmão e 24 pessoas estudadas com insuficiência cardíaca. Esse estudo é um estudo longitudinal que foi feito através de entrevistas transcritas e analisadas por especialistas e traduzidas nesse gráfico. O comportamento do câncer de pulmão, do ponto de vista social, ele acompanha o declínio físico, enquanto o declínio psicológico e espiritual, ele tem 4 pontos. Um no diagnóstico, outro na alta do tratamento. Não estou falando em cura, estou falando alta de tratamento. Na progressão da doença e na terminalidade. Quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer de pulmão, ele tem uma angústia muito grande. E essa angústia é traduzida aqui, tanto da parte psicológica quanto espiritual. Quando ele tem alta do tratamento, há relatos que os pacientes se sentem sem apoio. Eles sentem falta de ir para o hospital. Eles sentem falta de serem cuidados. Eles sentem abandonados. A solidão é uma coisa que, tanto dentro das doenças, é uma coisa que está presente nesses relatos. E tem outro relatos também nesses estudos que eles colocam que quando eles recebem o diagnóstico de câncer de pulmão, apesar de ainda estar fisicamente capaz, eles deixam, às vezes, de participarem de vida social, de saírem com os amigos, reuniões familiares, porque as pessoas deixam de convidá-los por causa do câncer do pulmão. E essa população de pessoas que foram estudadas com câncer de pulmão, eles relatam uma vontade maior do que com insuficiência cardíaca de falecer em casa. No caso da insuficiência cardíaca, o declínio social e psicológico, ele acompanha o declínio físico, enquanto o espiritual, ele vai oscilando durante todo o evoluir da doença. E eu achei uma coisa bastante interessante nesse relato que eles colocam desses casos, que quando eles falam de sair, esses pacientes falam de sair, de participar de vida social, uma das coisas que eles veem, que para a gente acaba não tendo tanta importância, mas para o paciente tem, eles procuram, a primeira coisa, a questão se o local onde eles vão tem acesso fácil a banheiro ou não, por causa do diurético. Eu achei um detalhe dentro desse estudo bem interessante, porque é a necessidade do paciente. Quando a gente fala de serviços de cuidado paliativo, como o Dr. Ricardo falou, a gente tem que fazer um diagnóstico de saúde. E dentro de diagnóstico, a gente tem que saber do que as pessoas estão morrendo e como elas estão morrendo. A idade dessas pessoas, as morbidades, as doenças. E eu trouxe aqui, em um levantamento da OMS também, do ano de 2015, sobre as 10 principais causas de morte do mundo. E ele coloca, no geral, essas 10 causas de morte: cardiopatia isquêmica, AVC, infecções respiratórias, DPOC, câncer de pulmão, traqueia e brônquio, diabetes, Alzheimer
e outras demências, diarreias, tuberculose e acidentes de trânsito. Essas causas, elas não se comportam da mesma forma para todos os países. E isso está diretamente ligado à questão da renda, à questão social. Apesar de estar, acho que pequena aí para ver, a gente tem uma variação das causas bastante diferentes, dependendo da renda. Países de baixa renda, a primeira causa são as doenças infecciosas respiratórias. As primeiras causas são as infecções respiratórias e as diarreias. Países de alta renda, as causas são cardiopatia isquêmica, AVC, Alzheimer, infecções do trato respiratório, está como a quinta causa. E não tem mais diarreia aqui. Aqui, o DPOC, ele está em países de alta renda, de renda média alta, mas não está nos países de baixa renda. Isso é importante para a gente saber e planejar as nossas ações em relação a isso. Levar isso em consideração. Aonde a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando e para quem a gente está trabalhando. O que o professor, o doutor Ricardo, professor também, o doutor Ricardo está falando do envelhecimento da população, eu trouxe aqui também um gráfico de uma projeção pelo IBGE. Nesse gráfico você tem a parte laranja, as pessoas de 60 anos ou mais, a parte azul, de 0 a 14 anos, e a verde, o índice de envelhecimento. A gente vê a tendência do envelhecimento da população. Chegando aqui em 2060, deve ser uns 73, 74 milhões de idosos no Brasil. Ao mesmo tempo, vem um declínio nessa faixa etária de 0 a 14 anos. E um índice de envelhecimento progressivo. Isso quer dizer mais doenças, mais controle, mais sintomas. Aqui em Piracicaba, pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento, ele acompanha essa tendência. O que eu acabei encontrando foi do ano de 2000 e 2010. Mas você já vê uma tendência do envelhecimento. A população de 60 anos ou mais, em 2000, eram 32 mil pessoas. No ano de 2010, 45 mil pessoas. Aumenta. Em compensação, de 0 a 4 anos, 26 mil. Em 2010, 22 mil. A tendência dessa população. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu também peguei aqui em Piracicaba as principais causas de óbito, pelo IPLAB também, aqui em Piracicaba, de 2017. A primeira causa de óbito é a isquemia cardíaca, cardiopatia isquêmica. E a 7ª causa de óbito são as doenças infecciosas. Isso, assim, é importante para a gente estar planejando também nossas ações. Quando falando um pouco, assim, do histórico dos cuidados paliativos aqui no Brasil, a gente vê que o cuidado paliativo se consolidou aqui na década de 1990, onde o professor Túlio, da Escola Paulista de Medicina, ele introduz os cuidados paliativos no ensino acadêmico, a filosofia dos cuidados paliativos no ensino acadêmico. E em 1998, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer,
ele também abre uma unidade de cuidados paliativos. No ano de 2000, o Hospital do Servidor Público Estadual, ele inicia os cuidados paliativos em atendimento domiciliar. E depois de 2 anos, ele abre a enfermaria de cuidados paliativos. E em 2002 também, os cuidados paliativos são colocados em portaria da Oncologia pelo Ministério da Saúde. Em 2004, se eu não me engano, é aberto também a enfermaria de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Em 2005, é fundado a ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E o CRM, em 2006, ele faz essa resolução, que tem muito a ver com o aspecto jurídico, e essa resolução é fruto desse aspecto, tanto da parte de discussão na saúde, quanto a discussão do jurídico, que ele coloca essa resolução 1805 de novembro de 2006. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral respeitada à vontade do paciente ou do seu representante legal. Isso é super importante, porque toda vez, em fase final de vida, onde você tinha terapias que não mais tinham benefício ao paciente, ou terapias que não beneficiavam, que não eram mais modificadoras de doença, e essas terapias eram suspensas, isso era acusado de eutanásia. E, na realidade, isso era uma distanásia. Então, assim, quando o Conselho Federal de Medicina lança essa resolução, ela ajuda muito nessa questão de cuidados. E volto a repetir, essa resolução não é só da parte de saúde, isso foi uma discussão bastante grande com o meio jurídico também, do que era distanásia, do que era eutanásia, do que era ortotanásia. Em 2009, o Conselho Federal de Medicina, ele faz pela primeira vez o conceito de cuidados paliativos nos seus princípios básicos. E em setembro de 2018, do ano passado, ele lança o Conselho de Ética reforçando isso, que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, dentro dos princípios fundamentais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob a sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. E ele coloca também, no capítulo 5, que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação de seu representante legal. O paciente, se não tiver nenhum impedimento, é direito dele saber da sua doença, é direito dele saber do seu prognóstico, é direito dele poder planejar como ele deve morrer, o que ele quer, quais são seus valores. A diretiva antecipada de vontade, ela não vem solta, ela vem junto com os valores das pessoas. E as pessoas não são doenças, elas são seres sociais, que têm relações, que têm amores e desamores, e que têm para quem voltar,
E quando ele coloca isso, e quando o paciente sabe da sua doença e ele tem entendimento disso, ele tem oportunidades às vezes de resolver coisas que ele quer resolver antes de morrer. Às vezes coisas assim, bem esquemáticas no sentido financeiro, às vezes algumas relações assim que ficaram assim meio truncadas durante a vida. E se ele não souber disso, ele não tem essa chance. Então, isso é importante. O ano passado, a gente estava no Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, em Belo Horizonte, e durante o congresso foi lançada essa resolução 41, de 31 de outubro de 2018. Essa resolução é da Comissão Tripartite Gestora, assinada pelo ministro da Saúde na época, pelo presidente do Conselho dos Secretários de Saúde e pelo presidente do Conselho dos Secretários Municipais. Apesar de não tratar de recursos financeiros, e isso vai ser uma outra luta, ela dispõe de diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa resolução é importante para se poder estruturar os cuidados paliativos na rede SUS. Ela é feita de uns 5 artigos, com vários tópicos, e eu elenquei 2 artigos aqui que eu achei assim, que valeria a pena. Aqui tem a definição dos cuidados paliativos, e no seu parágrafo único ela coloca: será elegível para cuidados paliativos toda pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a partir do diagnóstico dessa condição. E no artigo 4º, ele coloca os princípios norteadores da organização dos cuidados. Não é para ler tudo isso, não, mas eu achei bastante interessante que aqui ele reforça quando se deve fazer o cuidado paliativo. O diagnóstico, o mais precocemente possível. Essa ideia de cuidado paliativo não lida com medicação é uma ideia totalmente equivocada. Cuidado paliativo, o controle de sintomas é técnica, é estudo, tem que ter bastante conhecimento farmacológico para isso. Se você erra na mão, você provoca ou efeitos colaterais importantes dos medicamentos, ou você não tem controle de sintomas. Cuidado paliativo é técnica, é estar presente e é visualizar o paciente no seu todo. E esse daqui, além disso daqui, ele coloca início dos cuidados paliativos o mais precocemente possível, juntamente com o tratamento modificador da doença. Juntamente com o tratamento modificador da doença. E início das investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. E ele também coloca aqui a questão esforço coletivo em assegurar o cumprimento de vontade manifesta por diretiva antecipada de vontade. Dentro desses princípios norteadores dessa organização, leva em conta, além de tudo, esses dizeres aqui, as diretivas antecipadas de vontade, os valores do paciente. E quando a gente fala de valores do paciente, a gente está tratando também da dignidade humana do paciente, que a gente deve preservar. Esse levantamento foi feito pela INCP em 2018, essa publicação. E ele faz levantamento até agosto de 2018. Desculpa assim de dar o slide assim pequeno para ver, mas eu não consegui aumentar o número de letras. Mas até essa época, eles tinham 177 serviços cadastrados na INCP.
Dentro desses serviços, a maioria deles estava na região sudeste, seguida da região nordeste, sul, depois centro-oeste e norte. De 1999 até 2000, você tem uma progressão do número de serviços, com queda no ano entre 2016 e 2019. E a característica desses serviços eram ainda hospitalares. E uma coisa que é bastante interessante, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente pensa logo no adulto, no velhinho que está morrendo e tudo mais. Não é assim. Você tem 38 serviços que eram atendidos na pediatria. Cuidados paliativos se faz também para criança, se faz também para adulto jovem. Depende da patologia cometida, depende da doença que ameaça a vida dessa pessoa. E essas doenças também acometem crianças, adultos jovens, não só idosos. E tinham, até essa época, 8 hóspices. Hóspices são unidades de internações intermediárias. Não tem assim uma definição, uma tradução clara da palavra hóspice para o português. Mas são locais, essas unidades de internação, onde são internados, onde ficam pacientes em fase final de vida. E isso pode estar levando até internações rápidas, até 14 dias, como internações prolongadas. E ela se caracteriza por ser de média complexidade, não ter uma alta tecnologia de diagnósticos, tomografias, ressonâncias, mas ela trabalha com equipes multiprofissionais. Ela trabalha, dependendo da necessidade daquele paciente, com o médico, o enfermeiro, com o psicólogo, assistente social, às vezes um nutricionista e outros profissionais que são necessários para fazer o cuidado paliativo, na necessidade do paciente. Eu peguei essa conclusão, já terminando, da doutora Daisy Gogliano. Ela é uma doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito da USP, e eu achei bastante interessante, porque ela publicou esse artigo, Pacientes Terminais Morte Encefálica, no ano de 1993, lançado na revista Bioética, aqui pelo CFM. E dentro desse trabalho, o trabalho é muito rico, vale a pena ler, ela, na conclusão dela, eu achei bastante interessante esse dizer dela, do ponto de vista jurídico. A gente está falando de uma pessoa da área jurídica. Em 1993, ela coloca, na sua conclusão do trabalho, toda e qualquer terapêutica médica tem por fundamento e por pressuposto o respeito à dignidade humana, na tutela de direitos privados da personalidade na relação médico-paciente, em que sobreleva o direito ao respeito da vontade do paciente sobre o tratamento, o direito do doente ou enfermo à dignidade e à integridade físico-psíquica, o direito à informação que se deve fundar no consentimento esclarecido. O paciente tem que entender o que ele tem. O direito à cura apropriada e adequada. O direito de não sofrer inutilmente, na proporcionalidade dos meios a serem empregados, na diferenciação que se impõe entre terapêutica ineficaz e terapêutica fútil, isto é, na utilização de uma terapia racional e vantajosa, que não conduza a uma terapia violenta e indigna. A proteção ao paciente, a proteção e ao respeito dele. E eu termino também aqui com
com o dizer da Cecília Salmes, que reflete muito o que é o cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é uma alternativa de tratamento, e sim uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente. Cecília Salmes faleceu em 2005 no Hospice St. Christopher, onde ela fundou em 1967. E eu acho essa foto aqui uma foto bem expressiva do estar junto, doente, familiar e equipe de saúde. É uma foto bem expressiva e que eu gosto muito. Muito obrigada.